A gente vai falar sobre a implementação do modelo na linguagem modélica e o que foi necessário para a definição desse modelo. Primeiramente, para ter o modelo especificado, a gente precisa ter todos os parâmetros dele definidos. No entanto, as constantes de reação fornecidas no artigo referenciado, elas resultam num perfil de temperatura diferente do perfil fornecido também. Então, para resolver esse problema, a gente realizou a otimização dos parâmetros das constantes cinéticas para minimizar o erro entre o perfil de temperatura fornecido pelos dados e o perfil calculado pela reação. Então aqui estão as variações da temperatura. Isso aqui está numa escala diferente e depois é convertido e resulta nesse ΔT. Daí a gente pode otimizar os parâmetros utilizando a relação no regime estacionário entre os dados. Então a gente define as nossas entradas. E aqui a gente chama a função suavizar, perfil translate, perfil concentração, que estão definidas nesse outro arquivo. E o que essas funções fazem é, elas suavizam os dados, como a gente pode verificar aqui, ela suaviza e plota os dados. Perfil translates, a gente com o ΔT suavizado e mais a temperatura na primeira célula, a gente consegue construir o perfil de temperatura. Do mesmo jeito, tendo a concentração na entrada, a gente e os fluxos, né, dos quenching e do pré-aquecedor, a gente consegue definir o perfil de temperatura, que está aqui. Desculpe. E aqui são as concentrações, as frações mássicas, no caso, de cada um dos componentes. Por curiosidade, para verificar tudo, a gente calcula o fluxo de gás, que é a produção de amônia, né, no caso, em cada célula. Como é de se esperar, vai sendo incrementado a cada comprimento. Para calcular a reação e otimizar os parâmetros, a gente precisa das pressões parciais, que são funções das concentrações. A gente pode ver que tem uma leve alterada aqui, o hidrogênio fica embaixo e nessa o hidrogênio fica em cima, nas pressões parciais. Enfim, e daí a gente, através das pressões parciais, a gente pode calcular, através das pressões parciais não, me desculpe, através do ΔT suavizado e dos fluxos máximos, a gente consegue ter o valor da reação, do perfil da reação ao longo ao longo dos leitos. Isso aqui é um leito apenas. E daí a gente pode utilizar as pressões parciais em conjunto com o perfil esperado e otimizar os parâmetros para obter a expressão da reação mais próxima do ideal.
a expressão para a reação foi a equação de Tenkin-Paisev. E os parâmetros que a gente quer otimizar, no caso, são K1 e K2. Para isso, a gente define valores de alfa e beta de modo que a forma do perfil gerado pela expressão seja correlacionada com o perfil dos dados. Aqui a gente pode ver que a componente direta e inversa da reação elevado na alfa e elevado na beta. Então a gente define esses valores de alfa e beta, que na verdade eu chamo de alfa 2 o beta e alfa 1 alfa. E variando esses valores, eu não garanto que estejam exatamente corretos, mas eu imagino que o raciocínio seja correto. Variando esses valores, a gente chega nesses formatos nos quais a diferença dessas curvas elas devem resultar numa curva semelhante à das reações ou dos perfis de temperatura, pois eles são proporcionais. Então aqui a gente define os parâmetros que a gente quer otimizar. Na verdade a gente chama a função de otimização, que foi definida também aqui nesse arquivo. Essa função aqui, isso. Que ela resulta os valores ótimos de K1, K2, K3 e K4. K3 e K4, eles são esses valores que estão nessa exponencial aqui. Que elas, de certo modo, elas atrasam ou adiantam o efeito da temperatura nesse parâmetro. Enfim, aqui a gente executa a função da otimização. Os valores otimizados. E aqui a gente tem uma comparação do modelo calculado pela reação, da reação calculada, com o modelo do ΔT suavizado, dos dados suavizados. Eles não são idênticos, mas estão relativamente próximos. E aqui a gente pode ver o perfil gerado pela reação calculada. Fluxo de gás. E aqui a temperatura, a diferença entre na temperatura, né? Do modelo da reação calculada e dos dados obtidos, dos dados fornecidos. Bom, tendo os parâmetros definidos, a gente parte para o modelo em modélica, onde aqui a gente entra os parâmetros, o qual a gente otimizou para cada leito. Leito 2, leito 3. E é importante citar que a gente realizou uma formulação hierárquica do modelo do reator, no sentido de que a gente tem um modelo para reação, que está contido no modelo para célula, que está contido nos modelos para os leitos, que estão contidos. Então aqui a gente tem o modelo da reação com os parâmetros. A gente considerou pressão como entrada para poder variar depois
a concentração de amônia, a concentração de nitrogênio. A gente não coloca a concentração de hidrogênio porque ela é complementar, só tem 3 componentes. A concentração a temperatura na célula e o número do leito, para poder definir qual constante ser utilizado. E a saída do modelo da reação é a própria taxa de reação. As variáveis intermediárias, que é as frações molares, as pressões parciais e a componente de pressão, que é definida pela razão entre a pressão de hidrogênio e a de amônia, elevado nesses expoentes aqui que equivalem aos coeficientes estequiométricos. Então a gente tem o modelo para a célula. A célula, ela basicamente faz um balanço de entrada e de saída de concentração e de temperatura. Então a gente recebe o fluxo, que na verdade é o mesmo fluxo de saída, que é só para poder propagar ele. E as concentrações de entrada, a temperatura de entrada, o número do leito, a pressão, e a gente propaga o fluxo máximo total que é conservado, a concentração de saída de amônio, de nitrogênio e a temperatura de saída. E aqui a gente tem o modelo, uma instanciação da reação, né? No modelo de reação, que é utilizado dentro da célula. Então a gente tem as equações utilizando o balanço de massa e o balanço de energia. E partindo para o modelo do leito, no qual a gente utiliza as células. A gente também define como entrada o número do leito, porque tem 3 leitos, né, para poder passar os parâmetros corretos para a célula. E daí a temperatura de entrada no leito, concentração de entrada de amônia, concentração de entrada de nitrogênio, o fluxo de entrada e a pressão. Daí, como o reator ele é de 3 leitos fixos, mas com quenching na entrada de cada leito, a gente define um modelo para os quenchings, que a gente considera instantâneo na temperatura, tanto na temperatura quanto na concentração, porque a gente considera que ele ocorre pontualmente. Então, a gente tem um balanço do fluxo máximo de entrada e de saída, das concentrações e das temperaturas. Daí a gente define também a capacidade calorífica do fluxo de entrada, do fluxo de saída constante, para poder simplificar o modelo. Então o quenching não tem dinâmica nenhuma. E além disso o parâmetro é constante. Os parâmetros. Então nós temos também o modelo do pré-aquecedor, que também é estático. A eficiência a gente considera constante, nesse caso, nessa abordagem filomodélica. E finalmente a gente tem o modelo do reator, onde a gente declara 3 leitos, 3 quenching, um pré-aquecedor e define umas variáveis intermediárias. Né? Intermediárias não, umas variáveis para armazenar os valores de saída. Então, basicamente, depois de definidos os modelos
da reação da célula, do leito, do pré-aquecedor, do squenching, o modelo do reator é só conectá-los. Definir o número, a quantidade e conectar. E definir alguns parâmetros, né? No caso, a gente deixa a concentração de entrada constante. O fluxo de entrada, aqui a gente define esse valor, mas no quenching ocorre a soma desse fluxo com outro fluxo. E daí, então, esse outro fluxo são os próprios fluxos do quenching, que a gente considera como entrada no modelo do reator. Então, são 3 quenchings. E aqui está conectando os quenching com a entrada dos leitos e as saídas dos quenchings com as entradas dos leitos, né? Enfim. O pré-aquecedor, a entrada do pré-aquecedor é igual à saída do terceiro leito. E a saída do sistema seria a saída no terceiro leito. Estou interessado mesmo são nas temperaturas na saída dos 3 leitos. Bom, e aqui encerra o modelo.